A casa em reforma. A casa daquele quarteirão estava em processo de reforma. Uma reforma para valer. Telhado posto abaixo, encanamento refeito, fiação elétrica sendo trocada, em sua maioria. Piso sendo modificado. Apenas as paredes antigas e solitárias permaneciam em pé, como sentinelas de um tempo que já havia passado. Até mesmo as portas e janelas haveriam de ser outras. A vizinhança acompanhava aquela reforma como se fosse o desenrolar de uma novela ou uma série de capítulos muito interessantes. Logicamente que os comentários da vizinhança entendida nos problemas alheios não faltavam. Se era para desmanchar tudo desse jeito, por que não derrubaram as paredes também? Seria mais fácil comprar um terreno sem construção nenhuma e começar tudo do zero, com uma planta nova. Tem gente que gosta de fazer as coisas de maneira mais difícil. Não seria mais fácil começar uma construção nova do que remendar o que ficou em pé? Não sei. Gastar tanto dinheiro e sempre vai ser uma casa reformada. Então, trocando tudo, daqui a pouco a casa troca até de dono. Que absurdo! Uma casa velha! Afinal, para que só as paredes em pé? Não seria mais fácil derrubar essa casa velha toda de uma vez? Até que, entre tantos comentários desinteressantes que revelaram a bisbilhotice improdutiva na vida alheia e a falta de ter o que fazer, surgiu então um comentário interessante. Pessoal, se a casa não foi desmanchada por inteiro, é porque alguma coisa de boa havia nela. Não permaneceu tantos anos de pé? Aquilo que está em bom estado foi poupado e servirá como espécie de guia para a reforma que está em andamento. Diante dessa observação, que revelava uma dose maior de bom senso, os comentários desnecessários foram perdendo a força. E a reforma pôde continuar sem as vibrações negativas da vizinhança, que jogava o tempo fora pela janela de sua casa, tomando conta da casa dos outros. Olá, meu irmão, graça e paz. Estamos lendo o livro Enquanto Temos Tempo, de Ricardo Orestes Forni. E vamos fazer mais alguns comentários nessa leitura que seguiremos. Comentários de André Luiz de um outro livro chamado Sol nas Almas. Ele faz um paralelo ou uma analogia da nossa mente com a casa em reforma. Ou seja, que para que possamos manter as paredes erguidas, precisaremos aguentar as ordens dos arquitetos, dos martelos dos pedreiros, dos alicates dos eletricistas, das vassouras. E aí a gente vai ficando mais confuso. E ele segue adiante nos dando exemplo que na nossa reformulação, pelo menos à luz do Espiritismo através de Dr. André Luiz, ele nos diz que nós nos convencionamos a nomear como reforma qualquer alteração que façamos, né? Na nossa vida, nas nossas atividades em relação aos outros, em família, sempre no sentido de melhorar as condições da vida comum a todos. Mas, para que possamos, de fato, passar por essa reformulação, nós necessitamos de uma base, ou que seja, de um certo roteiro. Com esse roteiro, nós vamos acreditar que conseguiremos passar por diversas mudanças, como essa difícil mudança que estamos vendo todos os dias nos noticiários, que está acontecendo no planeta, que nos chamam a um regime de mudanças urgentes, desde o estado do nosso íntimo até o exterior. O planeta Terra todinho, independente da nação, está em reforma. Então, o que precisamos fazer para começar essa reforma íntima, que muitas vezes exige uma verdadeira demolição em nós, no nosso corpo material, que nada mais é do que o reflexo do desequilíbrio no campo moral. Então, quando a voz do amor se torna inacessível aos ouvidos da nossa própria consciência, a dor precisa executar a sua tarefa,
através de todo o pessoal envolvido na reforma necessária. Diz-nos André Luiz o seguinte, que nessas ocasiões, os arquitetos espirituais convocam os pedreiros, os carpinteiros, os encanadores, os eletricistas, serralheiros, representados pelas dificuldades da vida, pelos obstáculos do caminho. Olha que interessante essa analogia, gente. Pelos parentes complicados, pelos filhos problemáticos, pela dificuldade financeira, pelas enfermidades, pela ausência de um lar. Lembrem-se que residência todos podem ter, mas um cantinho para chamarmos de lar nem sempre conseguimos ter. Então, em todos esses aspectos, a mudança seria necessária. Quando falamos em mudança necessária, precisa se começar em nós mesmos. Quantas e quantas vezes a gente assiste um filme, um bom filme com uma moral incrível, uma palestra, ou vamos a um congresso e desejamos que pessoas muito amadas nossas pudessem estar ali para aprender determinada coisa. Mas será que elas teriam que estar ali? Ou seria mesmo que nós deveríamos estar ali? Nós é que estamos precisando mudar. Nós é que precisamos fazer essa reforma. E observem que quando nós fazemos essa reforma, tudo muda à nossa volta, porque você muda, o outro é obrigado a mudar também. Naturalmente, nós observamos as pessoas e quando a gente observa não só aquilo que nos é dito, mas sim as atitudes, se estão condizentes com aquilo que ela fala, a gente quer provar daquela mesma emoção. Percebe? Então, vamos agradecer pela oportunidade. Amigo e mestre Jesus, que tenhamos disciplina para usar as nossas horas sem desperdício, valorizando qualquer sobra de horas, cada minuto, cada segundo, não só em proveito próprio, mas por aqueles que tanto necessitam. Que possamos usar nossas palavras para determinar tudo aquilo que seja bom. E as palavras infelizes, as queixas, reclamações, possamos deixar de lado. E as emoções? Ai, Senhor, ensina-nos a reduzir as exigências, principalmente no quesito da sensibilidade. Deixar de lado as queixas, as reclamações, os melindres, aquele tal famoso mimimi. Mas não é para nos tornarmos rudes ou brutos. É simplesmente para perdermos o hábito de sermos chatos. Ajude-nos, Senhor. E que os nossos pedidos também possam ser criteriosamente por nós verificados, as nossas solicitações, para não perdermos a oportunidade de solicitar aquilo que de fato seja necessário para todos nós. E no fundo, o que todos nós desejamos é paz, é momentos de trégua e, como diz o livro, enquanto temos tempo. Reformemos a nós mesmos, iluminando a consciência, promovendo o reajustamento do ponto de vista individual, com base nos deveres de cristãos, sem os quais toda metamorfose externa é apenas mudança de roupa, sem mudança de jeito. Pelo menos assim nos diz André Luiz. Um grande e forte abraço, meu irmão. Até a próxima.